Sejam todos bem-vindos ao canal Espiritismo para Iniciantes. Eu sou Ricardo Honório e hoje vamos falar sobre um sentimento que pode nos causar muitos problemas se não for devidamente tratado. Estou falando do sentimento de culpa. Até que ponto a culpa é prejudicial ao nosso equilíbrio emocional? Qual é a utilidade da culpa na nossa vida? Vamos falar sobre isso? Bem, para começar, é bom lembrar que somos seres gregários. Desde as mais remotas eras, formamos e vivemos em grupos sociais. E a vida em sociedade, começando pela sociedade familiar, pressupõe uma convivência regida por fortes relações, às vezes construídas por laços de afetividade, de simpatia, mas que também podem se dar mediante sentimentos de frieza, de antipatia e até de hostilidade. O fato é que dificilmente vamos encontrar alguém que não tenha, em algum momento de sua vida, experimentado o gosto amargo do arrependimento de ter feito mal para alguém ou simplesmente se sentir responsável por algo desagradável que afete um familiar, um amigo, uma pessoa qualquer. É aí que surge o sentimento de culpa. No capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, consta que a luz que tortura o espírito culpado é um raio espiritual inundando de claridade os refúgios secretos do seu orgulho. O sentimento de culpa seria, então, o despertar do espírito para as suas responsabilidades no processo de aprimoramento dos valores éticos e morais ao longo de sua existência espiritual. Mas, ao contrário do que se possa pensar, a culpa não pode se transformar num sofrimento sem fim, numa espécie de punição sem data para terminar. A utilidade da culpa está no reconhecimento do mal que praticamos. A partir daí, devem surgir o arrependimento e as ações para a reparação dos prejuízos causados, o que pode ocorrer ao longo da existência atual, bem como das reencarnações futuras. Nesse sentido, consta no terceiro diálogo do livro O que é o Espiritismo, que a duração do sofrimento ou do castigo é subordinada ao melhoramento do espírito. O que Deus exige é tão somente o arrependimento, a expiação e a reparação do mal cometido. Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, nos diz que são duas as causas psicológicas da culpa: aquela que procede das sombras do passado, da consciência que se sente responsável por males que haja praticado, e a que tem sua origem na infância, como decorrência da educação recebida. As sombras a que se refere a Joana de Ângeles, elas são uma estrutura psicológica que foi definida por Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, e elas se formam por aspectos rejeitados e inaceitáveis da personalidade que são recalcados em nosso inconsciente. Entretanto, apesar de rejeitada pelo consciente, a sombra tem forte influência no surgimento e na manutenção das nossas neuroses. Lembrando que as neuroses são, muitas vezes, as responsáveis por comportamentos de grandes apreensões diante da vida, bem como de determinadas vulnerabilidades emocionais, por exemplo, com fortes reações a mudanças ou inaceitação de críticas. Diante dessas condições, o indivíduo pode experimentar grandes angústias e buscar na autopunição uma saída para a consciência culpada. Diante de um quadro dessa natureza, é imprescindível
a busca de ajuda, quer seja espiritual, psicológica, e, dependendo do caso, até de ajuda psiquiátrica. No que se refere às experiências da infância, Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, nos diz que, da mesma forma que o ambiente social, o ambiente doméstico exerce grande influência sobre os indivíduos, cujas consequências só serão percebidas no equilíbrio ou no desequilíbrio psíquicos apresentados nas fases subsequentes da vida. Mas quaisquer que sejam as causas do sentimento de culpa e das suas decorrências, compete a cada um de nós a responsabilidade por promover os equilíbrios orgânico, psicológico e espiritual, mediante todos os meios disponibilizados pela misericórdia divina, ressaltando os recursos da medicina, principalmente da psicologia, bem como das terapêuticas espíritas que estão à nossa disposição nas casas espíritas mundo afora. E para finalizar, ainda de acordo com a Joana de Ângeles, é imprescindível a necessidade de buscarmos o nosso autoconhecimento, a fim de favorecer a rápida recuperação, no caso de desarmonias já instaladas, bem como da conscientização das próprias potencialidades, a fim de se evitar os conflitos de natureza destrutiva, representadas principalmente pelos estados depressivos e psicóticos das mais variadas ordens. Fiquemos, então, atentos aos sinais de um sentimento de culpa doentio e não demoremos para buscar toda a ajuda possível e necessária. Por hoje é só. Se gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário e não esqueça de acionar o sininho para que possa receber as próximas publicações. Forte abraço e até o próximo vídeo.